Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, sejam todos muito bem-vindos. Aí. E aí galera, aqui quem fala é o Bruno. E se alguém perguntar onde eu tô, eu saí do país. O que rolou? Que coisa estranha. Que coisa estranha, né? Quem assistiu a série sabe. Ai. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz. E minha comida preferida é o waffle ou waffle, dependendo de onde você está no Brasil. Eu nunca comi. Nunca comeu? Nossa, então você não sabe o que é Leva em Come, pô? Não. Waffle. Pô, com sorvete é muito bom, hein, galera? Waffle com sorvete. Nossa, muito bom. Maravilha do universo. Fala, galera, aqui é o Rogério e vamos lá pra discutir essas coisas estranhas que andaram acontecendo por aí, gente. Coisas estranhas. Weird things. É, galera, aqui quem tá falando é o Otávio e vamos começar esse episódio que tá imperdível. Eu não tenho muito a falar nessa hora porque eu acabei de assistir a série e eu tô muito assustado ainda com tudo que tá acontecendo aqui. Todo mundo já sabe, leu o título, sabe que a gente vai falar hoje sobre a ciência por trás de Stranger Things. E começou quando era, sei lá, acho que meia-noite, o Otávio manda uma mensagem no WhatsApp. Cara, você já assistiu essa série? Eu falei, cara, muito irado essa série, muito boa. E a gente começou lá a fazer as conspirações, né? Tentar entender o que aconteceu. Verdade. É, o Otávio é o cara mais antenado, né? 3 meses depois ele... Pô, vocês viram aquela série Stranger Things? Pô, a gente viu faz um ano já. Tipo, eu vi. Só um pouquinho atrasado, né? Pois é, cara. Infelizmente eu sofri um acidente, eu tô a mão fraturada, então eu peguei uns dias de molho em casa, né? Aí isso que deu, entendeu? Aí aproveitou, né? Aí já era. Não, e a série é curtinha, né? Eu assisti 3 meses atrás. Então não lembro mais de nada. Aí o Otávio, nossa, que série massa, novidade. Eu falei, sabe de nada, inocente. Pois é. Sabe de nada, inocente. O Otávio veio falar comigo como, tipo assim, sexta-feira lançou, era sábado, ele... Meu, que foda, cara, é muito Descobriu foda, velho, a olha isso série. aqui, cara. Eu, nossa, Otávio, calma, se acalma. Já tá chegando a mesmo? segunda temporada. Viu? Tô na vantagem, eu vou ficar menos tempo esperando do que vocês. Não, mas olha, eu entendo o hype que o Otávio tava passando, porque foi o mesmo sentimento que eu tive quando acabei de assistir a série. Primeiro eu fiquei acho que um dia, pensativo. Eu fiquei assim, caramba, cara, quanta coisa aconteceu, poderia ser verdade e tal. E então nós estamos hoje aqui, nós 4, nós não somos críticos de cinema e muito menos, Não, né, jamais. entendemos de cinema para criticar a obra cinematográfica, de série. Falem por vocês. Isso, deem a crítica a vocês. A série é muito boa, na nossa opinião, né, mas acho que é a opinião de quase todo mundo, a série é muito boa. E hoje a gente vai falar sobre as coisas estranhas, científicas que tem na série e que sim, podem ser relacionadas com a vida real. Então a gente vai falar um pouco disso logo após a gente poder explicar pra vocês um pouco a sinopse. Otávio, qual é a sinopse dessa série? A série ela é ambientada nos anos 80, né? No início lá já fala que começa no ano de 1983. Ela ocorre na cidade fictícia de Hawking, no estado da Indiana, nos Estados Unidos, né? E lá tem um garoto de 12 anos chamado Will, que desaparece misteriosamente sem deixar rastros. Então, enquanto o pessoal tá procurando, né, por respostas e procurando pelo Will, a polícia local, enfim, todo mundo, os amigos, a família, eles acabam mergulhando num mistério extraordinário envolvendo um experimento secreto do governo e forças sobrenaturais e uma garota muito estranha, né? Que é a protagonista da história toda. Eu vejo mais os 4 amigos ali meio que são o protagonista, né? E eu acho que todos eles ali, eles formam né? É verdade, um grupinho. um grupo. Mas verdade. é claro que a tem 11, razão. inclusive, vai ser metade do nosso cast, vai ser falando sobre os experimentos que aconteceram com ela, que são relacionados na vida real de um projeto ultra secreto do governo que aconteceu, né, dos anos 50 até os anos 70. Exatamente. Bom, eu acho que assim, eu gostei muito
Tanto é que foi o motivo da gente começar essa conversa aí. Uma coisa assim que me envolveu bastante desde o início, cara, foi justamente a ambientação do negócio, sabe? Fazendo nos anos 80, assim. A temática inteira anos 80, cara, os caras foram perfeitos nisso, né? Eu acho. Não sei se vocês acharam a mesma coisa, mas a imersão, cara, assim, tudo, né, meu? Eu me sentia nos anos 80 mesmo, assim, cara. Desde as roupas, o corte de cabelo do pessoal, as ruas, tudo, os carros, tudo. Você não vê um detalhe que você fala, não, isso aí tá muito moderno, sabe? Como, sei lá, eu vi numa novela aqui recente da TV Globo aí, sei lá. Não tem nada a ver com querendo comparar nada, mas enfim, eu achei fantástico, assim, sabe? Isso me atraiu mais atenção, assim. Depois, sei lá, o enredo em si, a história mesmo, eu não sou muito de ficção científica, mas confesso que essa me balançou muito, velho. E você, Bruno? Bom, eu gostei muito, principalmente por causa do gênero, né, que é uma ficção científica e também um suspense, né, duas coisas que eu gosto bastante. Foi muito bom assistir a série, né, e ver tudo que aconteceu, e todo episódio você fica com aquela assim, agora, o que vai acontecer, né, você fica tentando imaginar o que pode ser, o que tá acontecendo, né, em determinada cena, e você fica, todo aquele suspense, é muito legal. E essa parte também dos experimentos aí, lá com a Eleven, né, fica muito top. Sinistro. E outra coisa também que eu achei, assim, da série é que ela tem um estilo bem parecido com aquele filme. Não sei se vocês já assistiram, Super 8. E aí tem uns menininhos também lá gravando os filmes, né? Então é muito parecido, assim. Eu gostei do filme, então... Muito. Super 8, Bem parecido a estética. Na verdade... Tanto o Super 8 quanto o Stranger Things tem aquela pegada dos filmes do começo dos anos 90, né? Que era lá os Goonies e tal, né? ET. Que até que ele puxa essa parte do grupinho de garotos, assim, que vai investigar alguma coisa. Né? Steven Spielberg. A série, ela tem várias referências. Tanto que quando eu tava assistindo, inclusive... eu fui uma das pessoas que notou várias referências a filmes, né? Principalmente filme que marcou bastante, que foi ET, pra quem já assistiu a série. Eles colocam a Eleven naquela roupa, com peruca... E escondem ela, é referência total ao ET, né? E então é isso, assim, a série me prendeu muito pelo lado também da ciência, científico, porque eu já conhecia o projeto MK Ultra, não tanto como eu conheço agora, depois de escrever a pauta e depois de pesquisar, mas cara, quando você vê aquilo e você sente medo com aquilo, né? Você assistindo, você fica meio tenso. Saber que aquilo existiu de verdade, né? Ou pelo menos tentaram fazer uma coisa parecida com aquela, é uma coisa que é bem assustadora. Então foi esse lado mais de me deixar um pouco incomodado, no sentido de nervoso, que eu gostei muito da série, de me prender, né? Foi mais por isso. Eu tava de boa, assim, tranquilo, quando a série ficou liberada no Netflix, então eu nem sabia que já tinha dado nenhuma repercussão e tal, eu comecei a ver, né? E já na primeira cena a série já me ganhou, né? Porque na primeira cena, não sei se vocês lembram, o grupo dos amigos ali tá jogando RPG numa mesinha e tal, né? Aí já lembrei da minha infância que eu também era jogador. Eu também. Nerd de carteirinha. Drunken Dragons? Acho que é. Sei o nome, esqueci o nome do board. Eu não sabia o que esperar, assim, que ia ter tanta coisa diferente e tal, e já foi desenvolvendo um mistério, com monstro, com tudo. Realmente foi muito bem feito, assim, do jeito que ela prende o pessoal que assiste, né? Eu, pelo menos, assisti tudo quase de uma vez, assim, né? Naquele dia, especificamente, eu não tava com muito trabalho, assim, e tal. Foi binge watching, né? Eu já taquei tudo. Eu assisti em 2 dias, eu deixei os 2 últimos episódios pro outro dia, mas por querer não consumir tudo de uma vez, do que não poder, porque eu poderia ter continuado assistindo com a minha namorada até o final, mas ele falou, não, vamos deixar pelo menos os 2 episódios finais pra amanhã pra ter algo, né, e pra ficar nessa expectativa. Eu assisti em 2 sentadas também, cara. Então, isso que eu ia perguntar, cara. Quanto tempo vocês levaram pra assistir? Você lembra? Eu assisti em 2 dias também. Eu acho que foi uma semana aí. Assisti até a metade num dia e a outra metade no outro dia. Eu também sentei com a Letícia lá, a gente pegou um sábado, acho que foi sábado e domingo, assim, pegamos. Meu Deus, mas é bem isso que o Rogério falou, chamou muita atenção o comecinho ali da série mesmo com RPG, cara. Nossa, demais mesmo. Me lembrou muito a minha infância. Então, bora falar, seguir pro tema. Acho que é bom
lembrar, né, os ouvintes que a gente vai falar spoiler sim, a gente já tá soltando aqui alguns spoilers, a gente vai soltar muito mais, né? A gente tava discutindo isso antes até, assim, se você não viu a série, assim, os spoilers principais, assim, do que acontece, a gente não vai contar, mas acho que talvez aproveite mais se você já tiver assistido, né, pra pegar as referências e tal que a gente falou, né? Mas como não é exatamente especificamente sobre a trama, né, a gente talvez não tenha um impacto tão grande, assim, pra quem não terminou de assistir e tal. Exatamente. A gente vai acabar falando mais das outras coisas, usar a série como se fosse a ponta do fio, assim, que a gente vai puxando, né? De outros assuntos que estão ali interligados. Exatamente, boa. Vamos começar então agora falando da Eleven. Bom, então a Eleven, né, em tradução seria 11, né, eu assisti a série legendada, né, então eu não assisti ela... Eu também, Eleven. Então Eleven, pra mim é Eleven. Eu também. Eleven, sempre. Uma menina misteriosa, com um vocabulário limitado, né, quase não fala nada. Quase nada. E a gente vai descobrindo, né, nos episódios que ela tem poderes telecinéticos, né, ela consegue mover coisas com a mente, e ela foi encontrada pelos meninos, né, Dustin, Lucas e Mike, que começaram a ser amigos dela, né. Então a Eleven, ela fugiu, né, ela estava sendo utilizada para testes secretos e um instituto lá na cidade de Hawkins, né. Então aí que já vem a relação com a vida real, né, que tem um projeto chamado MK Ultra. Do início dos anos 50 até o início dos anos 70, a CIA esteve envolvida em uma pesquisa de controle da mente denominada Projeto MK Ultra. Devido a uma série de documentos liberados pelo Ato da Liberdade à Informação nos Estados Unidos, sabemos que a CIA executou uma série de experimentos com a ajuda de escolas, prisões, hospitais e institutos, sendo que a maioria deles foi realizada ilegalmente, sem aprovação de ninguém. Os experimentos envolviam controle mental, modificação de comportamento, LSD e exposição química, e, inclusive, eventualmente, abuso sexual e tortura. O nome MK Ultra surgiu da abreviação MK, que significava, na época, né, qualquer projeto patrocinado pela CIA, e a sigla Ultra, de Ultra Secreto, que era um termo utilizado constantemente em documentos de programas de inteligência da Segunda Guerra Mundial. Então, a maioria das vítimas, né, eram crianças. E esse projeto nasceu numa época onde os experimentos invasivos e abusivos ocorriam através do governo e das instituições militares. O projeto teve origem a partir de uma série de métodos de lavagem cerebral e tortura ensinados para militares americanas pelos cientistas nazistas recrutados após a Segunda Guerra Mundial como parte de uma operação chamada Paperclip, ou clipe de papel, né? Então, porém, infelizmente, muitos documentos do MK Ultra foram destruídos pelo diretor-geral da CIA, né, Richard Helms, em 73. Né? É legal citar também para os ouvintes, né, que muitos desses experimentos envolvendo humanos foram realizados por cientistas nazistas na época dos campos de concentração, né, principalmente no início dos anos 40. Eles faziam uma série de experimentos envolvendo gêmeos, transplante de ossos e músculos, ferimentos na cabeça, congelamento, esterilização, enfim. A gente prefere também não descrever esses experimentos, né, para não causar nenhum tipo de distúrbio nos que estão ouvindo a gente, né? Mas porque eles são extremamente cruéis e marcam o passado negro da ciência. Caras, o nazismo, né? A gente não tem como não deixar de citar, de lembrar, né? E de citar, né? Porque o Joseph Mengele, né? Que é o médico lá que foi o maior responsável, era o direto do Hitler para fazer esses experimentos, enfim. Ele teve contribuições significativas para a ciência, né? Apesar de utilizar das piores técnicas possíveis, né? Abominadas. As metodologias foram bem cruéis, né? Mas até hoje a gente utiliza vários avanços
Pra mim, o maior avanço que ele trouxe, na verdade, foi a ética da pesquisa, cara. De avanço, de descoberta não teve, né? Eu acho que a quantidade de absurdo que aconteceu lá fez com que todo mundo se mobilizasse para criar diretrizes de como é que não se pode fazer pesquisa, cara. Eu acho que pra mim, se eu fosse dar algum crédito pra ele, seria de que o que ele fez foi tão desumano que acendeu todos os alertas que a gente precisava pra buscar uma ciência mais humanizada, né? Pelo menos pra mim, assim. Com certeza. Mas eu acho que é legal a gente situar o pessoal pra gente fazer essa diferenciação. O Mengele, nos documentos que foram vazados, ele não é citado. E, especificamente o MKUltra, ele não é citado. O que é citado é o que acontece. No final da Segunda Guerra Mundial, vários cientistas nazistas foram, então, convencidos pelos Estados Unidos e tal, porque esses cientistas nazistas, eles eram experts em tortura. Ensinados por quem? Possivelmente pelo Mengele. Não que ele tenha algum tipo de citação direta no MKUltra. Mas, então, esses cientistas nazistas foram para os Estados Unidos e, então, começaram a ensinar os americanos, os militares, a fazer como é que eles faziam para eles poderem fazer eles mesmos. Então foi daí que começou essa coisa do MKUltra. Foi a partir de uma série de torturas que eles falaram, não, vamos transformar isso aqui num programa pra gente ver qual é o limite da mente humana. Mas a gente vai falar logo disso agora em breve, então fiquem acompanhando. Se, por exemplo, eu tenho um soldado que é capturado, eu quero saber se ele vai revelar os segredos ou não. A gente pode, de repente, testar vários métodos, né, pra ter essas coisas, né. E aí muita mais coisa, né, que a gente até vai falar mais pra frente. O objetivo do MKUltra era testar a possibilidade de criar espiões na forma de super soldados, treinados especialmente para serem assassinos mortais, né, um dos objetivos. Eles queriam destruir a mentalidade, a personalidade da vítima, e substituí-la por outra de sua preferência, né, agressiva, mortal, submissa. Então a ideia era meio que fazer um ser humano que obedecesse aos comandos deles da forma como eles achavam melhor, né. O MKUltra é um desses projetos que acabou sendo divulgado lá depois que liberaram alguns documentos secretos, né? E vários outros aconteciam ao mesmo tempo. Relatórios obtidos anos depois mostraram que esses experimentos, esses projetos, queriam ver até onde a mente humana poderia ser destruída, alterada e reprogramada, né? E os experimentos iam desde dar drogas para a vítima, como LSD, até o uso de hipnose ou torturas e abusos sexual e físico. É foda, né, velho? Deus livre. Complicado. Pra quem viu a série, deve ter visualizado, quando a gente tá falando agora, os experimentos que eles faziam na Eleven, né? Pra quem ainda não viu, né, não tá ligado no que eu tô dizendo, eles colocavam a Eleven, basicamente, cheia de eletrodo na cabeça, então falavam pra ela mover a lata, estourar uma lata, né? E aí, o que acontece? Quem produziu a série, provavelmente meio que misturou uma série de outros projetos pra bolar aquilo lá, porque o que acontece? Os testes que eles faziam na Eleven, eles se parecem mais com outro tipo de projeto, ultra secreto, que hoje em dia não é mais ultra secreto, chamado Stargate Project. Ele foi fundado em 1978 pela Agência de Defesa Inteligente dos Estados Unidos para investigar o uso de poder psíquico em aplicações de inteligência militar. Olha isso, pessoal. Nossa poder senhora. psíquico como uma arma militar. Cara, loucura, né? Parece loucura, ficção científica, galera, mas isso foi verdade. São documentos que foram vazados e que é real. Eles faziam isso mesmo. No início, o objetivo do Stargate Project estava envolvido em olhar remoto, ou seja, a habilidade de ver de longa distância eventos, locais e informações, o que é demonstrado na série. Pra quem não viu, tem uma cena que eles então falam pra Eleven olhar, né, uma situação que tá acontecendo em algum outro lugar, pra ela ter uma informação. Que ela conversava com o cara lá, né, que ela... Isso. Só que eles não sabiam que era em outra dimensão. Era outra dimensão, pelo que eu entendi aquilo, né? Na verdade, é que tem duas. Tem uma que ela vai, teoricamente, pra uma outra dimensão, e tem outra que ela vai realmente o que esse projeto queria, que era pegar informações, projetar psicicamente para outros lugares para ver o que tá acontecendo, né? Que ela ouviu a conversa de duas pessoas e tal. Nossa, eu não lembro dessa. Eu lembro da parte que ela, que ela repetia o que o cara tava falando lá. Mas é essa cena também. É essa cena. Tá, beleza. Então é isso mesmo. Mas não chega a ser uma outra dimensão, mais ou menos é que ele pega ali como se fosse ela ouvindo a conversa e tal, ouvindo o que o outro tem a falar, né? E esse programa, ele foi encerrado em 95. 95! Caramba, já era velho. nascido. Em 95, eu também. Eu já era nascido. Eu já tava em bloco de carnaval.
Quando a CIA se tocou que isso era ineficaz e que só estavam perdendo tempo. Vale lembrar, pessoal, que sobre esse Stargate Project, principalmente, do que a gente tá falando aqui, inclusive se eu for pesquisar na internet, as informações elas são muito escassas e a gente tem que interpretar com ceticismo, é claro, né, e cautela. Sempre. Não sei se você acredita nessa coisa de poder da mente, né, mas é melhor ter um pouco de cautela em relação a isso. Eles testaram de toda forma para tentar ver se existia, se eles podiam usar por benefício do governo, ou de alguma coisa assim, mas até onde a gente sabe não tiveram nenhum objetivo, cara. Não tiveram nenhum sucesso, né? Tentar eles tentaram, sim, mas né? assim, é loucura. Tentou, mas é loucura, gente. Imagina um órgão financiado pelo governo. Na verdade, o governo não sabia, né? Não é um governo qualquer, né? Pelo que eu sei, o governo do Rio de Janeiro paga uma entidade chamada Fundação Cobra Coral pra fazer a dança da chuva. É verdade. Então, a gente não tá tão longe disso, né? O que é uma dança da chuva? Não sei quantos milhões lá pra Cobra Coral fazer a dança da chuva pra chover lá nos lugares. Ai, velho do céu. Não, pois é, mas não tem muita legitimidade quando se fala, sei lá. Então, se a série fosse feita aqui no Brasil, ela ia se inspirar nisso, né? Provavelmente. Coisas estranhas do Brasil. Imagina a Eleven brasileira, ia mandar ela tocar pandeiro com a mente. Seria uma Índia, no mínimo, né? Mas esses relatórios vazados, né, eles acabaram mostrando que a CIA ela tinha total controle de quem sabia alguma coisa do projeto, né? E por isso que o pessoal ficava com, posso falar aqui? O cu na mão mesmo. Porque quem vazasse qualquer informação era morto, velho. Não tinha conversa, né? E aí lá em 1955 tem um documento que mostra um pouco do que era usado lá no MK Ultra, né? Bom, substâncias capazes de promover pensamentos ilógicos e impulsivos, né? A ponto da pessoa ser notada em público. Ou seja, esse é o LSD, né? Sei lá. Cara, olha, você vê uma pessoa na rua pintando caneco depois de uma festa. Pintando caneco. Você sabe que veio do MK Ultra ou tá na bala, né? Ou tá na bala. Ou comeu uma manita, né? A manita? Que é isso? Pois é, né? Que é a manita? Cogumelo do programa do Tony lá. Uai, Otávio, já esqueceu do nosso fungus? Ah, nossa senhora, olha lá. Alucinógeno. Esquecendo da série do fungus, é verdade. Uma outra substância que era testada lá no MK Ultra era materiais para causar perda total ou temporária da memória. Então acho que o Otávio caramba. Participando aí do projeto. Agora, essa outra parte também, olha, que também foi usado, materiais para causar aumento de maturidade na vítima. Como assim? É muito doido isso, cara. Na verdade... Como assim, né, cara? Eu li isso, depois eu fui pesquisar em outro livro, quando essa pessoa citou, o que eles faziam? Eles usavam técnicas de tortura... Olha só, seguidas de abuso sexual para transformar a pessoa em mais madura, ver se tem algum surto na personalidade dela, da pessoa ser mais madura, e inclusive faziam outros experimentos para deixar ela mais criança. Ou seja, totalmente mudar o comportamento da pessoa. Nossa senhora. É loucura. Nossa. Gente, volto a falar, teve muita coisa que não deu para colocar aqui, porque são coisas assim, do mesmo nível dos nazistas, né, que os caras faziam. Então você imagina, cara. Uma outra coisa também que o pessoal usou é substâncias pra tentar aumentar a eficiência de percepções, né? Então me vem à mente aquele filme lá, o Sem Limite, sabe? O No Limit lá. O cara toma a balinha lá e fica bem louco e percebendo tudo, o que tava em volta dele, não sei o que. É o que eu acho que é o êxtase, né? Acho que o êxtase deve ter surgido daí, né? Talvez. Na verdade, um dos experimentos que eles faziam pra percepção... Eu vou falar até porque agora, assim, não é tão, assim... É pesado, mas também não é tão horrível, assim. É horrível, sim. Sei lá, eu vou falar do mesmo jeito. Eles colocavam... Até então, até 2004, isso era suspeita de que não existia, né? Que não existiu isso. Mas em 2004, tantos documentos eles vão sendo vazados, alguns acham depois de anos... Eles viram que teve um dos experimentos que eles chamavam de white box, né, caixa branca, onde eles colocavam as pessoas lá dentro com a pálpebra grudada, ou seja, para elas não fecharem o olho, sobre uma luz extremamente forte e com um negócio de estimulante para não dormir, para ver qual ia ser a reação delas na luz, e apagava a luz, e aí depois jogavam bolas de cores diferentes para elas pegarem, para elas verem. Sei que no final um monte de gente ficou cega, né? Perdeu a visão. Porque colocava também exposição a material químico, colírios químicos na pessoa. Porra, já pensou grudar sua pálpebra, velho? É. E colocar uma luz forte pra cacete? Uma caixa fechada, você é louco, E colírios químicos, né? Porque eles atavam
o pé da pessoa, tava a mão, depois liberava a mão. Eu sei que foi um horror, cara. É uma coisa horrível. Nossa, mano. Que medo disso, velho. Tenso. A gente não quer saber os métodos, né? Dá até um pouco de medo. O que mais que a gente pode saber aí, Bruno? Bom, então um nome que aparece em diversos documentos do MKUltra é Donald Cameron, um psiquiatra escocês que participou do MKUltra. E então ele desenvolveu uma série de experimentos envolvendo o uso massivo de eletrochoque e administração de LSD. E os experimentos quase sempre eram classificados como tortura. Imagina. E teve uma sobrevivente, né, do MKUltra, que inclusive escreveu um livro. Carol Rutz, né? Que ela contou um pouco sobre essas experiências que ela teve dentro do programa. Nossa, pensa que sinistro, né? Ela foi uma das cobaias de Donald Cameron. Imagina o trauma. Ela foi entregue à CIA pelo avô. Esse Cameron foi tipo um Mengele, né? Moderno, assim, sei lá, pós-moderno. Cara, o Cameron foi tipo aquele cara que eu esqueci o nome do Stranger Things, que é tipo o pai da Eleven na série. É o cara do cabelo branco aí. Ele é o chefão. Ele era o chefão. Bom, e ela foi entregue à CIA pelo avô dela em 1952. E ela passou por sessões de hipnose, eletrochoque, treinamentos e infusão de drogas. E ela disse que todos os experimentos eram para fragmentar a personalidade dela, né? Então ela disse também que a criação de múltiplas personalidades acontecia em outros programas secretos, como o Bluebird e o Artichoke. Que são os dois programas. Então o trem era sinistro, né? Tenso. Você sabe o que são esses programas aí, Luiz? Sim, esses dois programas que o Bruno falou, o Bluebird e o Artichoke, eles são como se fossem células do MKUltra. Eles eram bem parecidos com o MKUltra, mas... variações, né? Com outro tipo de objetivo. Tanto que o MKUltra, quando você vai ler os documentos que foram vazados, ele é muito voltado para personalidade, mudar, fazer uma lavagem cerebral, reiniciar o cérebro. Esses outros, eles tinham os outros objetivos que não são tão claros, que a maioria dos documentos eles perderam. Né, a gente só tem, hoje em dia sabe-se através de relatórios, que eles citam outros programas, mas ninguém sabe do que faziam. Pode ser menos pior ou muito pior do que o MKUltra. Ainda tem que os documentos vazados, eles mostram que existiam mais de um nível de programação da mente. E eram divididos com diferentes objetivos. Eles eram o alfa, beta, delta, teta e ômega. Ou seja, eram variações do MKUltra com diferentes objetivos. Né? E os vazamentos também mostram, olha só, galera, onde eu estive. Que a Universidade de Harvard ela pode ter realizado serviços pro MKUltra, velho. Olha só, Luiz. Teve lá no olho do furacão. Que tenso isso, hein? É, tenso demais. Eu tava ali do lado, ó. E relatos descrevem que durante a primavera de 1962, 22 estudantes foram submetidos a uma série de experimentos envolvendo estresse extremo e modificação de comportamento. Todos esses testes foram supervisionados por uma professora do departamento de psicologia chamada Henry Murray. Os experimentos aconteciam no local chamado The Annex, uma casa perto do campus de biologia celular e molecular. Dentro da casa, os experimentos aconteciam em total sigilo. Sobreviventes do MKUltra diz que quando estavam lúcidos observaram testes com pessoas que conseguiam levitar objetos utilizando a mente, pessoas que levitavam e que falavam em línguas desconhecidas, porém esse fato nunca foi comprovado ou descrito nos relatórios oficiais, mas fica aí de curiosidade pra quem escuta, né? Ô louco, cara, cagaço. E a gente vê algumas referências disso na série, né? Daí que vem a coisa da Eleven, né? De levitar os objetos, de ter telecinese e tal, né? Então o pessoal que sobreviveu, que depois começou a falar, que tinha visto e tal. Mas assim, até aí a gente não sabe e que nível de drogas eles estavam expostos, né? Eles dizem que estavam lúcidos. Será que eles estavam lúcidos mesmo? Será que estavam mesmo? Isso aí, né? Eu acho que eles sabiam, cara, né? Devia ter um normal, né? Ou às vezes eles sabiam que eles estavam... Talvez o teste fosse esse, saber se eles iam acreditar ou não naquilo, né? Alguma coisa desse sentido, né? Mas o projeto MKUltra foi exposto e acabou sendo encerrado em 1970. Porém, alguns pesquisadores e jornalistas dizem que o programa pode ter continuado até os anos 90, né? Então a gente teve aí algumas informações que lá em 95 ainda tinha algumas coisas funcionando, né? Mas com outro nome. Hoje em dia, qualquer tipo de experimento parecido é totalmente proibido por conta da crueldade, né? E aí fica a pergunta, assim, que a gente joga pros nossos ouvintes aí, né? Será que esses experimentos realmente acabaram? Né? Ou só mudaram aí, ficaram mais secretos ainda, né? Isso aí a gente vai... Acho que provavelmente nunca vamos saber, né? Pode ter muita coisa acontecendo lá na Área 51, cara. Eu sou um cara da conspiração. Ah, Luiz, eu tô contigo, Luiz.
O Luiz é believer. Eu adoro aquela série no Discovery chamada Arquivo Confidencial lá. Olha, eu vou falar uma coisa. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa cética, mas eu sou uma pessoa cética e realista, né? Ao ponto de pensar que coisas realmente podem existir, cara. Cara, eu não duvido que é muito fácil. É muito fácil. 2 toques. Você pega uma equipe aí do exército, sequestra a criança que tá desaparecida e leva lá pra área 51. Nunca ninguém vai saber, velho. Não mesmo. Nunca ninguém vai saber. Acabou, é pronto. É possível? É. Eu acho que os Estados Unidos faria isso? Acho que não. Mas que é possível, Acho que não. E agora fica isso, né? Você acha que não, velho? Sério mesmo? Acho que eles fariam, cara. Desse nível, eu acho que não. Mas, olha, eu acho que ele deve ter continuado sim. E se o Trump ganhar? Aí, se o Trump ganhar, tá lá. Já a MK Ultra e a Application Online. Vou fazer recrutamento aqui. Eu acho assim que isso a gente tá falando de Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, na Ásia, Índia, China, com certeza deve ter alguma coisa. Porque com aquele... na Rússia, aquele canto de chinês lá, tem Rússia. chinês pra dar e vender, né? Indiano pra dar e vender. Então, você faz experimento com um lá. Olha o Bruno. Esse Bruno, Faz experimento com um lá, não vai nem fazer falta coisa, praticamente, né? Deixa os nossos ouvintes da China ouvirem isso. Eu acredito mais na Rússia, cara, que a Rússia é perigosa. A Rússia né? Os caras lá são sinistros. Vide Comitê Olímpico, Rússia né? Eu acho que eles... É meio que um mistério, né? Eles estão muito bêbados pra fazer alguma coisa. Não, mas faz bêbado mesmo. Foda-se, vai bêbado. É melhor que o cara acha que o cara pra dar um esquece grau. por causa da pinga e tal, mas beleza. Gente, agora eu levo a reflexão. E se o MK Ultra fosse brasileiro? Pois é aquilo lá que eu falei, né, velho? A Eleven seria uma Índia. Já tinha sido desmascarado já. Aquele negócio do ET de Varginha, será que não é o MK Ultra brasileiro? Eu acho que o Brasil jamais iria investir num negócio desse, sabia? Não tem dinheiro? Pois é, velho. Tem outras coisas. O pessoal que acha que prefere pegar o dinheiro pra si mesmo do que pra investir em qualquer coisa maluca como essa. Fazer uma PEC? Mas aí a gente tem que pôr as coisas no contexto, né, gente? Por que tinha isso nos Estados Unidos lá nessa época de 1960, 70, né? Depois da Segunda Guerra Mundial... Guerra Fria, né, velho? Ficou um clima muito tenso lá, de guerra, assim, das superpotências, né? Estados Unidos e Rússia e tal. E, na verdade, era uma corrida, assim, tecnológica, né? Eles sabiam que quem tivesse tecnologia mais forte poderia, de repente, vencer um conflito no futuro, né? Então, por muito tempo, teve essa paranoia nos Estados Unidos, que levou, inclusive, lá os presidentes e tal, a apoiarem esse tipo de pesquisa, mas era uma medida, assim... A gente tem que ganhar de qualquer jeito, sabe? Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, o que ganha guerra é o poder econômico, né? Então a nossa guerra é um pouquinho diferente agora. É uma guerra de influência econômica nos lugares, né? Então essa parte de armas e tal não tá tanto quanto antes, mas nessa época aí... Vide Irã, né, velho? Nessa época, assim, a gente imagina que a CIA Coreia do Norte tinha dinheiro ilimitado pra investir nessas coisas pra, de repente, ter alguma vantagem numa possível guerra que poderia surgir a qualquer momento, né? Por isso que no Brasil talvez não tivesse esse tipo de coisa, porque a gente não tava no mesmo tipo de ameaça que eles estavam naquela época, né? Aqui a ameaça era outra, era comunista, né? Justamente, isso que eu ia falar. A ameaça era o Partido Vermelho. Mas eu acho que aqui não teria, cara. Não teria isso. Aqui o povo era futebol, praia e cerveja. Pronto. É isso aí. Eu acho que aqui é difícil ter. Até hoje. Bom, então os testes clínicos, né? Como que eles são hoje em dia? Então, são testes que vão envolver seres humanos, né, que também são chamados de participantes do estudo, né, e os objetivos são adicionar conhecimento médico, né? Então, existem 2 tipos de estudos clínicos, né? O primeiro são os clinical trials, né? Estudos clínicos, testes clínicos, também chamados de estudos intervencionais, né? Fazer uma intervenção no participante. E os estudos observacionais. Que você não mexe em nada, você só Observa. Faz observação. vê o que acontece. Aí a gente já vê uma grande diferença, né? Primeiro ali, a gente chama hoje quem participa de um estudo clínico, acho que tivemos oportunidade, né, de Trabalhar pesquisa clínica. conviver com esse tipo de teste e tal, de participante, e você evita chamar de paciente,
E de forma alguma você pode chamar ele de sujeito. Voluntário, né? De vítima. E é tudo voluntário, né? Na Então época ninguém é obrigado a nada. Né? Eles eram sujeitos à vontade do pesquisador, né? Aí hoje em dia a gente tem o que a gente chama lá de termo de consentimento, né? Livre, esclarecido, inclusive adaptado pro nível de compreensão da pessoa, para ela ter ciência de tudo que vai acontecer e realmente participar, porque ela acha que vai ter algum benefício, porque quer ajudar e tal. E não assim porque ela foi obrigada a fazer aquilo, né? Que era o que acontecia nessa época, né? Então aí já tem uma grande mudança, né? Os participantes, né? Hoje em dia a gente chama de participantes. Participantes de pesquisa é o jeito correto de chamar as pessoas que participam desses testes, como sendo testados, né? Ou recebendo medicação experimental, esse tipo de coisa, né? Então, nos testes clínicos, os participantes recebem intervenções específicas de acordo com o plano de pesquisa ou protocolo que foi criado pelos pesquisadores e que foi aprovado por algum comitê de ética, né? De alguma instituição lá registrada e tal. Essas intervenções podem ser produtos médicos, como drogas, aparelhos, procedimentos cirúrgicos, né? Ou mudança de comportamento do participante, né? Parte mais psicológica, psicoterápica, que já não pode ter mais eletrochoque, esse tipo de abuso, como acontecia naquela época, né? Dieta muito abusiva e tal. Tudo tem que ser aprovado da forma menos agressiva possível. Testes clínicos podem comparar uma nova estratégia médica com outras já disponíveis, né? Então agora o objetivo não é mais criar armas, mas sim de criar formas de tratar a pessoa que sejam melhores do que as que já existem, né? Comparar então com esses medicamentos que já existem ou com placebo, né? Que um dos efeitos que a gente tem é você dar um remédio pra pessoa e mesmo que não tenha nenhum princípio ativo, ela melhora por efeito psicológico daquele medicamento e tal, né? Então, são divididos em fases de 0 a 4, que eles começam com testes químicos e tal in vitro, depois vai para testes com animais, depois você vai testando em pequenas populações assim de pessoas acometidas por alguma doença, e por último você vai testar na população geral, assim e tal, com um número maior de pessoas quando você for mostrando que aquilo é seguro, né, para ser testado, que não vai ter nenhum efeito muito grave, assim, a possibilidade de acontecer é pequena e tal, então vai escalonando os testes. Você começa in vitro, depois animais, depois um pequeno grupo de humanos, depois um grupo maior de pacientes, até você comprovar que aquele medicamento realmente funciona, né? Então essas são as fases lá do estudo clínico. Isso aí. E agora falando um pouquinho sobre os testes observacionais, né? Então os participantes nos testes observacionais, eles não são designados em intervenções específicas como os testes clínicos. Um exemplo disso que a gente pode dar é quando os pesquisadores eles podem querer observar um grupo de adultos para entender mais sobre efeitos de diferentes estilos de vida em cima da saúde cardíaca. Os estudos podem ocorrer em hospitais, universidades, consultórios médicos ou em até clínicas da comunidade. Isso aí. Aí a gente tá tocando a metodologia de pesquisa, né? Eu acho que até é um tema para um cast futuro aí, que tem bastante coisa, né? E galera, só uma coisa. A gente tá falando agora de coisa clínica. Que tal a gente inverter o mundo totalmente e falar agora do mundo invertido de Stranger Things? Demorou. Esse Luiz. Bora! Luiz é o cara dos gaps. Eu sou dos gaps. Então bora então falar agora sobre o mundo invertido de Stranger Things. Pois é, Luiz. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo invertido de Stranger Things. Bom, na série, né, o pessoal até, pra explicar isso, eles chamam o universo paralelo The Upside Down, né? Então, o mundo invertido mesmo, né? Então, aqui não é físico, enfim, né? Mas a gente ama a ciência. Então, será que esse mundo invertido de Stranger Things pode acontecer na realidade? O que vocês acham? Acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, né? Eu acho que depois que a gente falar disso, a concepção de muita gente vai mudar. Pois é. Então, no mundo invertido de Stranger Things, tudo parece ser igual como no mundo real, né? Quase tudo, na verdade. E o Will, no caso, o personagem, ele pode andar através de réplicas da sua escola, se esconder dentro do seu forte e até mesmo ter um pouco de contato, né, meio que limitado, com os amigos e com a família que está do outro lado, né?
E quando os amigos do Will eles se dão conta de que ele pode estar em outra dimensão, entre aspas, eles acabam por falar lá com o professor deles de ciências, né, o Mr. Clark, e fazem... É engraçado até essa cena, né, que é o... É muito engraçado. Como que é o nome do gordinho? Dustin. O Dustin. O Dustin, ele fala lá pra ele, uma pergunta puramente teórica, né? Como será que eles conseguiriam? É muito engraçado, eu adoro, acho que o Dustin é o meu personagem favorito. De todo mundo, acho. Acho que de todo mundo, né? Ele chega assim pro professor e pergunta, eu queria fazer uma pergunta puramente teórica. Como será que a gente conseguiria acessar uma outra dimensão, né? Se ela existisse, né? Aí o professor acaba fazendo uma analogia bem interessante, né? Ele fala o seguinte: imagine uma corda bamba, né? Daquelas de artista de circo, né? Que o pessoal fica se equilibrando lá em cima. Imagina, se você é um acrobata, tá em cima dela, você pode andar pra frente ou pra trás. Mas só isso. O acrobata, você, enfim, não pode virar de cabeça pra baixo, por exemplo, graças à gravidade, né? E nem atravessar a corda. Agora, se uma pulga, ou seja, um objeto muito menor do que você, estivesse em cima da corda, ela poderia se mover para qualquer dimensão, no caso, né? Pra qualquer lado, né? Pra baixo, pra cima. Pra qualquer lado, pois é. Então ele teria mais opções do que você lá. Então essa é uma explicação que ele dá, ou seja, isso faz muita diferença, o tamanho, né, no caso. Então criaturas, né, nesse caso como eu, você, os ouvintes, todo mundo e o acrobata, a gente pode se mover apenas nas 3 dimensões, né, pra frente, pra trás e pros lados, no caso. Mas as partículas extremamente pequenas, elas podem se mover através dessas 3 dimensões ou até em outras extra dimensões, né? Isso é legal falar, né? Mas quando a gente vê essa teoria na série, falando da pulga, acho que a gente... Uma pulguinha na orelha também, que a gente pensa, por que será que a gente não pode ser uma pulga? Por isso que a analogia às vezes pode ser um pouco errada, porque se você for pensar, a gente poderia atravessar a corda, né? Então, o que ele fala ali às vezes pode ter um sentido um pouco errado. Mas uma melhor analogia pra gente entender, pra quem quer entender o que são esses mundos paralelos, é fazer o seguinte: imaginem um sanduíche feito com 2 pedaços de pão, né? E esses 2 pedaços de pão, eles vão representar 2 universos paralelos, chamados mais corretamente de Brain World. Em português a gente consegue achar por aí como Mundo Brana. É a teoria do Brain World, né? No meio desses universos, ou seja, no meio desses 2 pedaços de pão, existe o espaço-tempo, representado aqui, então, alimentarmente, como uma camada de patê. Agora, imagine uma pessoa no tamanho de uma pulga. Ela pode andar por baixo ou por cima do sanduíche, mas ela não poderia caminhar pelo patê. Claro, ela ficaria ali parada, destruída, ela não conseguiria andar. Não existiria nada para caminhar. Einstein escreveu na teoria geral da relatividade que o nosso espaço-tempo, o patê, pode se contorcer e se deformar. E essa contorção e deformação pode também afetar os 2 universos paralelos, né, as 2 fatias de pão. Agora a gente fica perguntando, como que uma pessoa no tamanho de uma pulga poderia andar de um pedaço do pão ao outro? Ou seja, fazer o que os amigos do Will queriam fazer na série, que era atravessar para uma outra dimensão. Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, acontece que os universos paralelos, eles são bem flexíveis. Então, para juntar ambos, precisaríamos de uma quantidade imensa de energia, como um buraco negro ou um buraco de minhoca. No caso, você pode imaginar o que acontece quando dobramos o sanduíche e apertamos. Isso me lembra daquele filme Interestelar, cara. Porque, nossa, total. Aquele filme eu pirei demais, velho. É muito, muito interessante pensar nisso, né, cara? Quando você vai estudar melhor o espaço-tempo, essas teorias, assim, eu acho demais, assim, porque isso aproxima mais a gente de grande parte das coisas que a gente vê em ficção científica, né, cara? De universo paralelo e o caramba, eu acho isso demais, assim, sabe? E não acho que esteja muito distante, assim, sabe? Parece que isso aproxima um pouco mais da realidade, assim, eu acho isso muito legal. Bom, então, se um buraco negro se formar no meio desses 2 universos paralelos que o Luiz estava falando, né? A gravidade intensa poderia espremer os 2 universos juntos, mais ou menos como se a gente estivesse juntando as 2 fatias do sanduíche. Infelizmente, esse efeito mataria qualquer um que tentasse atravessar. Agora, um buraco de minhoca, né, poderia criar um túnel capaz de conectar os 2 universos. Então, wormhole, ou buraco de minhoca, é um tema muito debatido na física. Será que eles existem? Na verdade, ninguém nunca viu um, né? Ainda. Principalmente, essencialmente, a ideia é que você possa se mover de um ponto a outro do espaço sem ter que realmente atravessar o espaço entre os 2 pontos. Uma força precisa dobrar o espaço, o que precisaria de muita força gravitacional.
E aí esses buracos negros possuem muita força, tanto que conseguem deformar o espaço-tempo ao redor, né? É tipo um buraco negro, né? Que tem essa gravidade gigantesca e acaba juntando, né? Duas partes distantes de um universo, né? Pô, eu acho que é isso, né? Mais ou menos. Tipo assim, eu quero visitar o Luiz lá no Rio Grande do Sul e eu tô em Curitiba. Ao invés de eu pegar meu carro e dirigir até São Leopoldo, na verdade o mapa se dobra e São Leopoldo fica em cima de Curitiba. Aí eu só subo uma escadinha lá e chego lá, né? A ideia é mais ou menos essa, assim, pra que eu entendo, né? Porque se a gente for pensar, isso existe. Na verdade, o espaço-tempo se contorcer ao redor de buraco negro, isso acontece. Só que é aquela coisa, precisaria de uma força extremamente, muito, muito grande para gerar uma coisa dessa. Tanto que quando a gente vê no Interstellar, pra quem já viu, o Interstellar, ele foi muito baseado na realidade. Tanto que eles tiveram que mudar o brilho do buraco negro. Na verdade, o buraco negro, ele não emite luz nenhuma, né? A gente sabe disso, mas a reflexão. Então, eles tiveram que mudar tudo isso para mostrar que era um buraco com energia suficiente para gerar um buraco de minhoca, mas não tão enérgico ao ponto de destruir a nave que passasse ali, entendeu? Nossa senhora. Doido, cara. Esse filme me deixou pasmo, assim, cara. Foi um dos filmes... E eu vim em IMAX, cara. Foi... É Physicast agora. É. Essa ideia de que um buraco de minhoca poderia ser uma ponte através do universo não é nova, né? E em 1935, Albert Einstein e Nathan Rosen pensaram na hipótese de cruzar o espaço. A partir disso surgiu a ideia de ter uma ponte, né? Pesquisadores do wormhole, do buraco de minhoca, sugerem que essas pontes podem durar apenas por um curto período de tempo. Além de comprovar que os buracos de minhoca existem, precisaríamos de algo para estabilizar a entrada dessa ponte. Então, a ideia é, se a gente conseguir mobilizar essa energia, a gente consegue gerar ali um pequeno fração de tempo ali, aquele buraco de minhoca, e depois a gente precisa de alguma forma para estabilizar isso, né? Nesse caso, poderíamos usar uma coisa chamada matéria exótica, com um tipo de repelente de gravidade, teoricamente falando. Então a gente faria a gravidade ao contrário, é isso, né? Então podemos estabilizar a entrada do buraco de minhoca para uma espaçonave passar. Gente, é muita loucura. Teoricamente falando. É muita loucura. Essa ideia de desviar o espaço-tempo acontece pelo seguinte, né? Quando a luz passa perto de alguma massa com uma gravidade muito intensa e tal, ela sofre um desvio, né? A ideia é assim, não foi a luz que se desviou, na verdade foi a matéria em volta, o espaço em volta daquele corpo com a massa muito extrema, por exemplo, uma estrela, um buraco negro, que se desviou. Então, se de repente naquele momento tem um desvio nesse espaço-tempo, significa que o espaço-tempo pode ser realmente alterado, né, de alguma forma. E eles começaram a pesquisar isso para tentar entender como seria se existisse um buraco de minhoca, né, o que seria necessário, né. O que a gente viu agora, né, recentemente com a comprovação das ondas gravitacionais, acho que isso fica também bem mais claro, né. Depois de muito tempo. Nossa, velho. Depois de 100 anos, né? Quando Einstein, então, sugeriu que existiam essas forças, né? Porque antigamente era muito difícil da gente detectar. A gente precisava era construir algum equipamento muito sensível, né? Justamente, e agora que conseguiram. E vale lembrar que agora na série, só pra gente fazer esse link final, a gente tem que lembrar que eles vivem, né? O Will, o Dustin, todo mundo, eles vivem ali perto do Laboratório Nacional de Hawkins, que produz energia na série. Ah, né? Justo. Mas verdade. A gente sabe que provavelmente não seria suficiente pra juntar os dois mundos paralelos. Mas é ficção científica, né? Ou não? Fica a dúvida. Então, galera, putz, chegamos ao fim desse cast que foi completamente diferente de tudo que já fizemos aqui novamente, né? Eu a gente amei. tem mudado bastante. Mas olha, eu gostei bastante. Não sei vocês, mas eu... Como diria o Otávio, é um divisor de águas. Divisor de águas, me deixa. Quebra É um divisor de águas. aqui, né? A partir de agora, tudo será diferente. É o divisor de mundos. Mundos, universos paralelos. Cara, conversa louca, né? Se vocês gostarem desse formato, a gente pode voltar de repente com alguma outra série que tem alguma parte científica ali, né? Tem várias coisas saindo filme. aí. Algum filme, alguma coisa aí que
que tem um tema interessante, né? A gente cria aí uma nossa pauta biomédica sobre isso, né? Justamente, pauta biomédica ou científica, né? Sem problema nenhum. Se a Netflix pagar nós também, né? Na verdade, sim. Essa pincelada que a gente deu aí de universo paralelo, upside down, isso aí, a gente, como eu falei no começo, a gente não é físico aqui, né? Quem somos nós, né? Quem somos nós? Mas nem só de líquidos corporais vive o biomédico, né? Isso aí. Justo. A gente sabe muito bem que tem biomédicos excelentes trabalhando com física médica. Com física nuclear, claro. Física nuclear, exatamente. Enfim, mas não é o nosso caso, mas mesmo assim, eu curti bastante, de verdade. Eu acho que é um formatinho muito legal. Espero que os nossos ouvintes gostem, espero que também o pessoal que ainda não ouviu o Biomedcast, tá vindo aqui pela primeira vez, sei lá, pelo título do cast, e tenha gostado, né? E, sei lá, isso aí. Esperamos a participação de vocês nos comentários pra gente saber se foi bom, se foi ruim, o que vocês acharam, e é isso aí. Eu acho que também vale a reflexão se a gente for pensar o seguinte: eu já falei diversas vezes nesse podcast que eu gosto de coisas muito históricas. Cara, quer me cagar de medo? Eu tô vendo qualquer filme de terror e falo assim, baseados em fatos reais. Pronto, caguei ali. Cara, não tem. Baseado em fato real, eu já tô assim, beleza, tchau. Já tô cagado. Olha, eu já tava tenso na série. Quando eu comecei a relacionar, e eu vi o pessoal falando do MK Ultra, porque, gente, isso existiu. Pensem agora, depois desse podcast. Eles citam MK Ultra, velho. Eles citam MK Ultra na... citado também, mas tem gente que pode achar... MK Ultra, mas existiu de verdade. Numa maneira que nem a série mostrou. De tortura, de abuso sexual, de reprogramar a cabeça. Tem vários livros aí falando sobre, se você for mais pra área de psicologia, de querer neurociência, dar uma olhada nisso, que falam como o nosso cérebro, ele é muito flexível, ele pode ser reprogramado. Só que a gente sabe hoje em dia é que essa reprogramação nada mais é do que um trauma. Na verdade, não quer dizer que eles conseguiram apagar o cérebro da pessoa e colocar uma cabeça assassina. Não, eles agiam, os resultados positivos que você via no relatório lá, que eles estavam descrevendo, né? Fazia experimento e anotavam. Resultado positivo, aquilo ali nada mais é que um efeito de um trauma. A pessoa tem medo de não fazer aquilo e sofrer mais uma vez, entendeu? E isso, nem que ela queira, o corpo é involuntário. Tem aquela coisa da síndrome de Estocolmo, do sequestro, de privação. Então, é uma série de coisas que a psicologia pode explicar e que não, assim, se você for olhar por um lado, não é tudo muito sobrenatural. É claro que eu também me caguei na hora que eu li lá, dizendo que o pessoal via gente levantando coisa. Cara, assustador. Vocês não ficam com medo? E eu acho, cara, que, sei lá, olha, não sendo um conspirólogo, mas já sendo, não é impossível que isso ainda aconteça. Que nem eu falei, gente, pega essa área 51 aí dos Estados Unidos, lá no meio de Las Vegas, lá na puta que pariu, ninguém sabe o que acontece lá, não pode sobrevoar. Cara, quem disse que lá não pode estar... Não nesse nível, mas que estão fazendo coisas assim, de telecinese, sei lá, velho. É muito... vai que... open minds. Eu, assim, sinceramente, Luiz, a telecinese mesmo, eu sou um pouco mais cético com relação a isso, sabe? Mas... Não, eu sei, mas que eles podem estar tentando desenvolver, ver se a pessoa faz algo. Eu também acho que não acredito. Outras coisas com certeza. Com certeza. Eu tenho certeza que o governo americano ainda estuda algumas outras coisas que a gente não tem nem ideia de como saber o que eles podem fazer, mas hoje em dia eu acredito mais na negócio mais, tipo, de previsão do futuro, assim, sabe? Esses negócios de Big Data e o caramba, todo mundo saber onde cada pessoa no mundo tá, já que todo mundo tem o seu wearable aí. Então, obviamente, todo mundo já sabe onde cada indivíduo tá com seu celular ali, sei lá, tem mapeamento. Você consegue prever algumas coisas, assim, eu acho, sabe? Uma época eu comecei a pensar a respeito disso, sabe? Eu acredito mais nesse negócio, tipo, você conseguir ter muita informação e conseguir utilizar essa informação da maneira como você achar melhor, sabe? Eu acredito mais, tipo, no Snowden, assim, sabe? As coisas que ele passou, assim, sabe? Que o governo ficava vendo coisa que não deveria, sabe? Sem autorização. O Zeitgeist agora é esse, né? O pessoal tá mais na cabeça essa coisa. Mas assim, também tem outro lado que eu acho que eu acredito aí, a parte do CRISPR, né? Então,
organismos geneticamente modificados pra causar doença, de repente, uma determinada população, que a gente não consegue encontrar a cura, e daí tem muitos interesses financeiros em cima. O que vocês acham? Também pode ser, né? Ah, sim. Claro. Pode ser, com certeza. Uma coisa aí, com né? certeza. Que é se pensar. Eu acho que assim, pode existir aí, sei lá, alguma vilã, entre aspas, aí, que possa existir, são as indústrias farmacêuticas também, apoiando em parceria com o governo, sei lá, o governo americano. Ah, mas isso aí a gente não sabe, né? Eu acho que isso aí é meio doido, mas assim, uma coisa que é possível, cara, não sei se vocês já leram o livro Inferno, do Dan Brown. Não li. Não. Não, assim, não dando spoiler, mas o livro, né, conta lá um bilionário que através de engenharia genética criou uma praga pra dizimar o mundo. Cara, isso aí, pode ter certeza que agora tem algum russo ou chinês tentando fazer aí um vírus quimera maluco pra matar a humanidade. Com certeza eu acho que isso existe. Será? Eu acho. Eu não duvido. Não, eu acho. Ou não estão fazendo achando que não vai dar nada, mas no final pode dar. E aí vendem essa coisa de armamento biológico. Não sei, né? Mas o que os ouvintes acham, né? Vamos ver o que eles vão achar. Bom, eu não queria falar pra vocês não, mas eu também tenho um poder de telecinese. E eu vou ensinar... Ah, não, Bruno. Vou ensinar pra vocês como é que faz. Então, vocês vão precisar uma colher. Vai pegar essa colher, vai colocar no meio dos dedos e vai balançar ela. E ela vai entortar. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui também. Pode ser com lápis ou tem que ser colher? Pode ser... Puta merda, velho. Tá mexendo que nem uma borracha. Entortou. Meu Deus. Bem no meio dela. Será que eu sou Eleven? Não, acho que o Bruno é. O Bruno é o 12. 12. Fazer isso com caminhão depois, né, gente? O Bruno é louco e ele é nosso amigo. É verdade. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I... Bom, então é isso, né, galera? É isso, chega ao fim. Demais. Teve Pois bom. Mas eu curti bastante fazer. Gostei do tema, gostei de como o Luiz preparou essa pauta. O Luiz é o melhor preparador de pautas do mundo. Pauteiro, né, cara? Eu recomendo. Pauteiro. O Luiz manja fazer pauta grande, viu? E boa. Pauta grande, cara. Vai, Otávio, pode falar. Tem que falar, né? Que é Não, bom, fala falar, sim, né? fala, pode falar a sua frase. Pode falar, Otávio. É isso aí, galera, é isso? Não, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Não, essa pauta foi um divisor de águas, droga. Antes e depois desse cast. Antes de... Divisor de fluidos corpóreos, né? Vou ser diferente, né? Um divisor de universo, sei lá. É, isso aí. Se for um divisor semipermeável, vai acontecer osmose, tá? Tá doido. Nossa senhora, Rogério. Pode ser Moisés também, né? Que dividiu o mar. Então, ó. Justamente. Várias analogias. É isso aí, gente. Então, tchau. Chega também. Deixe seu comentário, faça a sua avaliação no iTunes, por gentileza. A gente agradece. Isso aí, o cast nunca acaba aqui. A gente sempre tá lá nos comentários, respondendo os ouvintes. E é isso aí, galera. E quem quiser, curte no Facebook, Instagram, Twitter. Snapchat ainda não tem. Vou deixar o Luiz criar o Snapchat. É isso aí. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição, galera. Valeu! Isso aí. Tchau, gente. Falou, galera. Tchau. Tudo na descrição. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Isso aí, adeus. Tchau. Tchau.